Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Pires. Nós estamos começando mais uma edição do Decorcast e no episódio de hoje eu tenho a alegria de receber uma pessoa muito especial que veio aqui não só como empresário, mas também como meu amigo, né? E eu fico feliz, né, de poder proporcionar esse momento de partilha, onde a gente, eu costumo dizer que partilhar experiências vale mais do que dinheiro, porque às vezes nós vivemos a nossa vida e queremos chegar à solução de um determinado problema que não conseguimos e de repente conversando com uma pessoa, eh, com uma simples palavra, a pessoa pode te dar um insight e você vai conseguir, resolver um determinado problema, né. Isso tudo é fruto do que a comunicação entre as pessoas fazem. Então, antes de mais nada, antes de começar a entrevista aqui, eu quero te convidar logo para seguir o nosso canal, ativar as notificações e curtir, né, dar um like aí nesse vídeo, porque isso aqui é um trabalho feito com muito carinho. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, Luciano Pinho, que está aqui, como meu amigo e para representar a Jolucó. A Jolucó que é uma empresa de referência em metalomecânica em Portugal. Então seja muito Certo. bem-vindo, Luciano, e nos fala um pouco sobre o que é a Jolucó. Muito bem, Cláudia. Antes de mais, grato por este bocadinho, por este momento que vamos ter. É gratificante as tuas palavras e trocarmos algumas ideias, assim é que nós chegamos ao sucesso. E eu, como um dos sócios da Jolocor, neste caso, que é uma empresa, digamos nós, familiar, nasceu pelas mãos do meu pai há 35 anos e sempre vocacionada na metalomecânica em geral. Metalomecânica mais vocacionada para a parte fina, não aquela grande metalomecânica que se vê de indústria, pavilhões, ferro grosso. Não, estamos a falar sempre de uma metalomecânica ligeira, dedicada aos pequenos pormenores, às pequenas peças e principalmente no trabalho do aço inoxidável. E automaticamente, no decorrer da nossa existência, fomos criando contactos, fomos criando clientes de diversas áreas, de diversas profissões, de diversos mercados, onde fomos aperfeiçoando as nossas experiências em várias frentes, uma das quais a decoração. No mundo da decoração, nós, à longa data, começamos a trabalhar em pequenos elementos ou pequenas peças metálicas para acrescento em móveis, em mobiliário, em pequenos elementos de decoração em múltiplas situações. E começámos também no conhecimento de arquitetos, designers e etc., que nos alavancaram também com ideias para nós fabricarmos o produto. Pronto, daí foi a nossa existência, onde começámos, e depois onde juntámos o nosso know-how de grandes anos de experiência nesse mundo da transformação do aço inox, neste caso indexado à parte da decoração e a desenvolver e a inventar um pouco de todas as ideias que os arquitetos nos trazem e os decoradores. É isso que é um resumo da pequena história da Jolucor. Bom, eu vi que a Jolucó também trabalha com mobiliário urbano, tem uma série de situações ali, aonde vocês exploram a funcionalidade do inox e uma série de materiais. É o que não hoje, com a tua visão dos tempos atuais e tua visão profissional, para quem trabalha com a metalomecânica em si, o que que não pode faltar no profissional? Olha, uma das coisas que se tem notado ao longo dos anos e no mundo empresarial e no mundo económico nos dias de hoje, aquilo que anteriormente se trabalhava muito na indústria, que era o fabrico série, as peças repetidas, o fabrico rápido e bem, de forma a termos melhores preços no mercado, isso eu costumo dizer tem os dias contados. Nós temos o mercado asiático, mais que já não se pode dizer que o mercado está à porta, o mercado já está cá dentro, e no mundo série nós não conseguimos de forma alguma competir com eles, tanto em preço, como em qualidade, como em rapidez, eficiência, eles estão muito evoluídos nesse mundo da peça série.
Ou seja, uma das coisas que deve existir numa empresa de hoje, seja metalomecânica, seja carpintaria, seja construção civil, é o fabrico personalizado. É termos know-how e experiência suficiente para desenvolver peças únicas e irmos de encontro àquilo que os clientes precisam e querem. Nós não podemos oferecer ao cliente aquilo que temos. Nós temos que oferecer ao cliente um serviço que somos capazes de fazer e de executar conforme eles querem. Se o cliente quer um tipo de peça, um tipo de elemento decorativo, um tipo de construção à medida, nós temos que ter esse know-how para fazer essa construção à medida e alterar as vezes que forem necessárias, acompanhamento direto com o cliente sempre, de forma a que chegamos ao fim e resulte, neste caso, uma obra bem feita, enquadrada no orçamento que o cliente tem e de acordo com as expectativas que o cliente tinha. Eu acho que isso é o sucesso de hoje numa empresa. É o fabrico peça a peça, o fabrico peça única. É isso que cada vez mais nos realça no mercado e cada vez mais temos trabalhado e dedicado mais todo o nosso know-how destes anos no fabrico da peça a peça. Agora, a exemplo disso, o Luciano podia destacar um desafio dentre tantos, né, que você tem que conviver todos os dias, mas podia trazer o exemplo de um grande desafio que você sentiu que foi, Olha, Valdir, postado. nós lidamos, eu quase costumo dizer, nós lidamos todos os dias com desafios. Desafios em várias frentes. Olha, hoje em dia um desafio enormíssimo que nós temos é tentar oferecer ao cliente um produto digno de qualidade a um preço justo, certo? Um produto que vá de encontro às expectativas que o cliente tinha e que não fuja muito do orçamento que o cliente estava à espera. E oferecer materiais de extrema qualidade. Prontos. E dentro disso nós temos enfrentado diversos desafios. Um dos desafios que nos tem acompanhado há longos anos, já desde 2012, é a marca Erkel, que é uma marca própria, uma marca nossa, que foi concebida e desenvolvida para fabricar única e exclusivamente equipamentos ecológicos. E porquê? Porque foi um desafio que nos foi proposto de nos vocacionarmos no mercado para algo ecológico, algo que fugisse da normalidade. Isto é, no mundo das lareiras ecológicas e no mundo do aquecimento ecológico. Ou seja, nós, por volta de 2010, 2012, mais ou menos, houveram muitas normas europeias onde proibiram em muitos locais o fumo, as lareiras tradicionais e etc. E onde o mercado começou-se a vocacionar mais para o design, para o fogo, para a linha de fogo, como uma estética e automaticamente como uma temperatura. Ou seja, nós vimos necessitados de criar uma marca apelativa, que foi a marca Erkel, que começou por desenvolver lareiras ecológicas, mas aí está o desafio. As lareiras ecológicas existem muitas, existem muitos fabricantes, mas existem poucos que fabricam aquilo que o cliente quer. O cliente desafia-nos com uma lareira, com um modelo específico, uma dimensão específica e nós fabricamos. Nós não metemos qualquer entrave à ideia do cliente ou à ideia do designer ou do arquiteto. O arquiteto diz o que quer e nós fabricamos. Isso é um desafio que nós vivemos diariamente, que é dar ao cliente aquilo que ele pretende, de uma forma de qualidade e com um produto cada vez melhor e sempre alavancado com as evoluções tecnológicas que existem nos dias de hoje. Não é? As nossas lareiras, por exemplo, desde 2012 até ao dia de hoje, têm mudado muito nos fatores de modelos, em qualidade, no funcionamento, na eficiência, por exemplo. Cada vez mais temos lareiras mais pequenas que têm uma eficiência muito maior em termos de beleza e em termos de aquecimento. Pois, essa Pronto. semana mesmo eu estive lá na Jolucó e nós até comentamos, porque, a sala inteira ele ligou uma lareira bem pequenina, Exato. aí nós ligamos, fizemos ali umas imagens, quando eu saí que eu voltei de novo, a sala estava quentinha, Exato, exato. e era só uma lareira Sim, pequena. nós vendemos muito a ideia da lareira ecológica como um pequeno elemento que se pode ter em qualquer cômodo da casa, sem lixo, sem chaminé, sem fumo e de muito fácil instalação.
Não há necessidade de qualquer ponto de corrente elétrica, não há necessidade de qualquer infraestrutura pesada que obrigue o cliente a fazer. É uma coisa muito fácil e muito simples. Muitos dos modelos nossos até são modelos móveis, podem ser deslocados para qualquer lado no mesmo instante. E isso porque funcionam a bioetanol, que é álcool, 100% puro, ou melhor, 99,8% de pureza, o que automaticamente também, em termos de qualidade do ar, mantém uma qualidade do ar estável, sem prejudicar a saúde e sem prejudicar o ambiente. Neste caso daí, a parte ecológica, certo? Isso. Qual, em média, a questão duração? Como é que Por exemplo, era onde eu queria chegar. As nossas lareiras têm diversos tamanhos. Uma delas, a mais pequena de todas, tem cerca de 30 centímetros. É um elemento relativamente pequeno. Pode ser colocado em qualquer lado. E para que se tenha uma noção, uma lareira daquelas pode aquecer um espaço até ou mais de 50 metros quadrados em apenas 15, 20 minutos. Porquê? Toda a emissão térmica da lareira não é perdida por nenhum escape, ou seja, é absorvida digamos nós, pelo ambiente em si e automaticamente vai saturar aquele espaço com calor. Aquece rapidamente, com uma facilidade enorme e automaticamente também a versatilidade da peça em si é ótima, porque pode ser colocada em qualquer espaço da casa. Pronto. Em termos de durabilidade e em termos de consumo, que eu costumo dizer, que isso lá está, aquilo que eu volto a dizer, o orçamento hoje em dia conta muito. Eh, eu costumo dizer que uma lareira destas é um bom elemento decorativo que, quando em funcionamento, aquece. Agora, se me disserem assim: "Oh, Jano, quero uma lareira destas para ter o meu sistema de aquecimento em casa", ou "Quero aquecer a minha sala com isto durante todo o dia". Não, isto não é o caminho. O caminho disto é um complemento de aquecimento para as nossas casas, com requinte e com presença. Ou seja, temos chama verdadeira na nossa casa, com um elemento muito pequeno, relativamente económico e com um gasto hora sensivelmente na ordem de 1,10 €, 1,20 €. espetáculo? Por exemplo, ou seja, não é nada abusivo e que funciona. E outra coisa, eu vou receber gente em casa e normalmente você vai receber gente em casa, essas pessoas vão precisar se locomover, então cozinha, sala e então acho que a funcionalidade de poder ter uma lareira, que você simplesmente pode arrastá-la, colocar e levar para qualquer lugar, já é uma Eu, principalmente agora no inverno. nós temos, por exemplo, temos muitos clientes ao longo destes anos na ótica das lareiras, que têm as lareiras dentro de casa, instaladas na sala, na cozinha, nos quartos. Existem situações, até situações hoteleiras, vários hotéis que têm lareiras destas introduzidas nos quartos, e onde muitos dos nossos clientes utilizam a lareira de inverno dentro de casa, como é lógico, e no verão no jardim, porque cada vez mais o outdoor é uma presença nas nossas casas que as pessoas procuram, e normalmente nos finais de noite, nos finais de tarde, digamos nós, o tempo arrefece e ter uma presença de uma lareira, só a presença da chama em si, já é confortável. E muitos dos nossos clientes pegam na lareira que têm dentro de casa e colocam lá fora, na parte do jardim, por exemplo. Isso são ideias que foram surgindo e que nós fomos trabalhando e que cada vez mais os clientes adotaram isso como sendo uma prática comum, costumam fazer isso. Tanto é que isso acabou por nos abrir portas para outros modelos de lareiras. Eu costumo dizer, sempre no mundo da ecologia, mas talvez não tanto. Ou seja, nós, na linha da Erkel, agora há relativamente pouco tempo, formamos a linha Erkel Outdoor, onde estamos vocacionados para a parte outdoor, que é grelhadores a pellets, que não fazem fumo, braseiras que vão funcionar a lenha, que funcionam como aquecimento e como grelhador, os chamados barbecues ou os chamados grills, que as pessoas acabam por utilizar aquilo em diversas frentes, no aquecimento, no conforto e no churrasco de amigos. Isso é fantástico. O tempo é bem recente, é o que eu digo aí. Estivemos reunidos, castanhas maravilhosas, carnes incríveis, com as churrasqueiras, né? E tudo com a Erkel, Olha, aqui, ó. Aí. tudo a funcionar. Agora, Luciano, o Decorcast, ele tem uma pergunta que é característica.
E essa pergunta é uma pergunta, assim, mais pessoal, é uma pergunta, eu diria que existencial. Imagina que hoje, com a vasta experiência, porque o Luciano já tem uma experiência de anos, como se falou, uma empresa familiar, ou seja, há décadas se vem, retroalimentando a expertise de trabalhar bem nesse segmento. Então, com a tua vasta experiência, eh, profissional, se hoje aqui tivesse uma máquina do tempo e o Luciano pudesse voltar lá atrás, né, lá quando você era adolescente, lá no começo de tudo, onde você começava a formular os sonhos, o Luciano de hoje pudesse voltar no tempo, o que você diria para o Luciano lá atrás? Diria que teria que andar mais rápido, não poderia esperar tanto e tinha que colocar a situação mais, como é que eu ia dizer, investir mais rapidamente. Uma das coisas que nós notamos ao longo dos anos, é lógico que o investimento é caro, não é? E nós temos que ter um investimento ponderado para que as empresas sejam conscientes também daquilo que estão a fazer e que consigam perdurar no mercado por longos anos e dar lucro, certo? Mas se nós eventualmente tivéssemos conseguido há 15 anos atrás, 20 anos atrás, conseguido investir mais rapidamente em maquinaria, em conhecimento de hoje, mais rapidamente era um sucesso garantido muito mais rápido e se calhar hoje tínhamos outra dimensão, se calhar, e se calhar estaríamos noutras frentes também. Interessante, interessante. Eh, à medida em que nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo a nos posicionar, né, melhor. Porque Exatamente. quando a gente é muito novo, a gente tem muita vontade de fazer, só que a gente não sabe como se posicionar e não sabe como aproveitar o tempo, né, a gente simplesmente sai disparando. E a maturidade vai nos ensinando a nos mexer da melhor forma. Então o saber estar é muito importante e interessante esse conselho que você daria. Olha, seja mais impetuoso, Exatamente. seja mais, por assim dizer, não de uma forma pejorativa, mas um pouco mais Mais agressivo, né. agressivo, exato. Tome as decisões que tem que tomar e avançar. Eu acho que ao longo dos anos, uma das coisas que talvez não só a mim, a qualquer empresário, penso eu, embora existem empresários muito mais arrojados do que outros, não é? Mas a mim, uma das coisas que me marcou bastante e que continua a marcar, talvez pela ligação da empresa familiar e ter como é que eu hei de explicar, ter tido um crescimento muito ponderado e muito sustentado, e daí que hoje temos o que temos e o tamanho da empresa, eh, foi talvez o crescimento, com um certo medo, o medo de arriscar, certo? O medo foi aquilo que eu falei, se fosse hoje se calhar não teria tanto medo, vamos e depois vamos ver o que vai dar, porque esse medo ainda hoje existe, eu acho que existe em cada um de nós, todos nós temos um certo receio de investir logo à grande, porque não sabemos o que aí vem, não é? Mas hoje vejo que talvez se não tivesse tido tanto medo, as coisas estariam noutra posição, penso eu. Na verdade, há de se conciliar as 2 coisas, né. Exatamente, O ímpeto com o cuidado. O exato, ímpeto, mas não é um ímpeto irresponsável, é exatamente, um ímpeto com cuidado, e esse cuidado só é possível com a experiência. Você exato. vai aprendendo a se posicionar. Então fica aqui a receita do sucesso da Jolucor, né. A Jolucor, que é uma empresa que se destaca e o ambiente de trabalho é um ambiente muito agradável, a gente vê que existe uma relação ali boa entre os proprietários, os funcionários, e queria também que o Luciano agora falasse um pouco sobre a equipe, porque nós sabemos que ninguém faz nada só, não Nada, é verdade? Então, exatamente. queria que o Luciano falasse um pouco sobre a sua equipa.
Bom, a Geolcor cresceu, digamos nós, por as mãos do meu pai, neste caso, que ainda hoje está na empresa, embora aposentado, salvo seja, aposentado, como é que eu ia dizer, tecnicamente, mas completamente ativo, certo? A minha mãe também faz parte da empresa no que toca à área contabilística, neste caso, embora também aposentada, mas vai se entretendo lá e vai olhando para algumas coisas, e a empresa foi crescendo sustentavelmente a nível de equipa. Começámos com um colaborador, dois, três, quatro, e posso dizer hoje somos cerca de 20 colaboradores. Não somos mais porque, infelizmente, hoje uma das complicações graves na indústria é mão de obra. Não existe mão de obra hoje, e não falemos de mão de obra qualificada, falamos de qualquer tipo de mão de obra, não existe, não vale a pena, não existe. Nós temos, neste caso, participação nas escolas, com estágios, nas participações de centros de formação, trabalhos temporários e etc. E cada vez mais é difícil contratar. Daí que nós temos que abraçar a nossa equipa e mantê-los motivados e bem remunerados, neste caso, não falhar com eles, para eles não falhar connosco, e manter estas pessoas a trabalharem para nós, que são o nosso esteio, digamos nós, da empresa. Nós temos, por exemplo, na nossa equipa, cerca de 80% dos elementos da nossa equipa já trabalham há mais de 20 anos para nós. Por exemplo, trabalham connosco, viu a Geolcor crescer, viram a Geolcor crescer, acompanharam o crescimento, acompanharam as diversas frentes de trabalho que nós temos, e daí foram ganhando conhecimento e afeto pela empresa, e hoje em dia são aqueles válidos que nós temos. Não é? E cada vez mais, como aquilo que eu volto a dizer, com a dificuldade que existe em contratar, temos que fazer cada vez mais e melhor com aqueles que temos. É verdade, é verdade. Então fica aqui, assim, a receita do sucesso da Juncor, que é o quê? Profissionalismo, competência, né, conhecimento daquilo que faz e, acima de tudo, a humildade, o reconhecimento de que nós devemos, com trabalho e com esforço, alcançar o nosso lugar, respeitando, as pessoas que conosco trabalham, né. Então eu quero, antes de mais nada, agradecer a tua presença aqui no Decorcast, dizer que é com muita alegria que eu te recebo aqui hoje, e também dizer que o Decorcast está de portas abertas, viu. Desejo muito sucesso, desejo muita saúde, né, e prosperidade. Que esse ano de 2026 seja um ano, assim, nós já estamos aproximando, Exatamente. seja um ano de grandes conquistas, né, de superação de muitos desafios para a Jolocó, meu amigo. Claro. Quero passar a palavra para o Luciano para fazer as considerações finais. Mais uma vez quero lembrá-lo de que você vai poder acompanhar no link da descrição o site da Jolocó e conhecer um pouco mais sobre o trabalho que eles têm desempenhado. Então a palavra é contigo, Luciano. Muito bem, Cláudia, agradeço-te muito este momento. Desejo maior sucesso a ti e à Decorcast, neste caso, que tem o caminho e as portas escancaradas, que se costuma dizer, para o sucesso. E mais uma vez, foi ótimo este bocadinho e que nós tivemos, pela amizade, pelo carinho e pelo profissionalismo que tens. Agradeço-te. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Até a próxima.